Nessa conversa com a FDTE, eu tenho o grande prazer de conversar com o professor José Luiz Fiorin, professor doutor José Luiz Fiorin. Professor Fiorin é licenciado em Letras, tem mestrado e doutorado na USP em Linguística e tem pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, que ele fez em 83, 84, e também na Universidade de Bucareste, na Romênia, em 1991, entre 91 e 92. O professor Fiorin é professor livre-docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor. Obrigado, Thales. Muito bom. Então, eu elaborei pequenas perguntas para que o senhor possa nos esclarecer dentro da sua dentro do seu grande conhecimento e sabedor, eu conheço o seu enorme trabalho na área de linguística e de semiótica. Então, eu queria começar com uma pergunta bem simples, que serve para que o nosso público comece a entender as suas respostas e tenha uma visão panorâmica do seu trabalho. Primeira coisa, o que é linguística, professor? Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. No entanto, dizer que a linguística estuda a linguagem humana é uma coisa muito ampla, porque a linguagem é social, mas é também psicológica. A linguagem, as línguas do mundo se distinguem umas das outras, mas os seres humanos têm uma competência inata para a linguagem e, portanto, a linguagem deve ter uma base biológica, o que significa que, num nível de abstração muito grande, todas as línguas devem ter os mesmos parâmetros, os mesmos obedecer aos mesmos princípios, etc. E, portanto, seria preciso definir um pouco melhor o que é linguística. Qual é o objeto de estudo da linguística? Bom, eu diria que a linguística contemporânea criou 5 grandes objetos: a língua, a competência, a variação, a mudança e o uso. Bom, então, vamos pensar rapidamente. A competência estuda os elementos idênticos de todas as línguas, quer dizer, quais são esses elementos que derivam da capacidade genética que o ser humano tem para a linguagem. A língua estuda as diferenças das línguas, estuda as línguas tal como elas se apresentam para nós. A variação estuda a variação estuda a variação, evidentemente. As mudanças. A variação estuda as variações que as línguas apresentam. Variação de região para região, de classe social para classe social, de idade para idade. A mudança estuda a evolução das línguas e o uso, o exercício da linguagem humana. Bom, eu tomaria para explicar esse objeto que se chama língua. Bom, há um autor que, digamos, é considerado o pai desse objeto da linguística, que se chama Ferdinand de Saussure, que estabeleceu uma diferença entre língua e fala. Língua é um sistema de signos com os quais nós nos comunicamos. E isso está separado do exercício
da língua, que é a fala. Então, por exemplo, nós somos capazes de aprender qualquer língua e, principalmente, a língua materna. Uma criança com cerca de 3 anos de idade já tem uma competência muito grande de um objeto que é extremamente complexo. Então, ele dizia, a língua é a parte social da linguagem, é aquele conhecimento internalizado com o qual eu falo. E o que eu tenho nesse conhecimento internalizado? Sons, que pode variar de uma língua para outra. Por exemplo, em português, eu tenho 7 vogais orais. Uhum. A, E, I, O, U. Uhum. E e E são 2 vogais orais, porque elas distinguem significado. E O também, por exemplo, 12 e dose. Nenhum falante confunde essas 2 coisas. Nós temos 7. Ora, nós temos uma vogal central, o A, 3 vogais anteriores, o E e o I, falado da frente da boca, e 3 posteriores, O, U. Ora, em português, as anteriores são feitas com os lábios não arredondados. Eu tenho I, E. Claro, estou exagerando um pouco. Mas, e as posteriores são arredondadas. O, U. O francês tem 10 vogais orais, porque eles têm 3 anteriores arredondadas e 3 não arredondadas. Então, o francês tem I e U, E e U, E e U. Então, uma coisa por exemplo, você dizer blé, trigo, outra bleu, azul. Então, os sons da língua, esses sons se unem formando pequenos elementos que indicam sentidos, e esses elementos formam palavras. Então, por exemplo, uma palavra como menino, eu tenho menim, O e S. Menim, que indica a ideia de menino, o O, que indica que a palavra é masculina, o S, que indica que a palavra é plural, ou a ausência do S, que indica o singular. Bom, e depois, as palavras se combinam segundo regras muito precisas. Por exemplo, eu digo, o menino joga bola. O artigo O tem que preceder sempre o substantivo. E depois, essas formam orações, e as orações se combinam formando períodos. Bom, era isso que, para ele, seria o objeto da linguística. E o que a linguística devia estudar, então, não era o exercício. Ele propõe uma linguística da fala, e essa linguística da fala ele nunca desenvolveu. Ele estava interessado em criar uma linguística da língua, estudar dos sons até o período, como é que se constituiu, quais essas regras sociais que todos os falantes obedeciam. Regras a que todos os falantes obedeciam. Bom, então, isso é o que estudava a linguística. Agora, a linguística deveria estudar não exatamente os conceitos que a língua apresenta e nem os sons que a língua apresenta. O que ela devia estudar eram relações que se criam entre os sons e entre os sentidos. Então, por exemplo, o que um falante do português aprende desde sempre, isso intuitivamente, é que eu digo i e não u. Seria estranho se alguém dissesse menino, etc. Tal. Então, eu vou aprendendo que o arredondado, não arredondado, liga-se com o anterior, essas relações, sim. E segunda coisa que eu aprendo são as relações que criam sentido. Por exemplo,
eu aprendo desde sempre que um S cria um plural e que a ausência do S é o singular. Então, eu tenho menina, meninas, homem, homens, e assim por diante. E por que isso é importante? Porque ele diz, na verdade, são as relações que criam sentidos e sons. As relações criam os sons e as relações criam os sentidos. Por exemplo, em inglês, finger é diferente de toe. Uhum. E para nós, finger e toe são a mesma coisa em português. Eu chamo de dedo, tanto o dedo do pé quanto o dedo da mão. Mas em inglês, o dedo da mão é chamado de uma coisa, o que significa em inglês? Eu percebo essas duas coisas, eu percebo essa coisa que em português nós percebemos como uma única coisa, eu percebo como duas coisas diferentes. E fala. Isso é um estágio de evolução maior ou menor da língua? É preciso pensar o seguinte. Essa é uma pergunta muito interessante, porque as línguas evoluem sempre. O português veio do latim, o inglês veio de uma língua primitiva que se chamava alto-alemão, e aí se pergunta se a evolução linguística traz progresso ou decadência. Uhum. Isso foi uma coisa muito discutida ao longo dos séculos na linguística. No século XIX, se acreditava que a evolução linguística trazia decadência, que as línguas antigas eram muito, morfologicamente, muito mais complexas que as línguas atuais. Por exemplo, as línguas tinham declinação. Declinação, para explicar para os nossos ouvintes, é você marcar a função sintática com uma mudança no final da palavra. Então, por exemplo, em latim, se eu dissesse o leão matou o caçador, eu diria leo venatorem octit. Mas se o caçador matou o leão, eu podia manter as palavras na mesma ordem, dizendo leonem, veja, não mais leo, leonem, porque passa a ser o que foi morto, o objeto direto. O enator octit. Bom, então eles achavam que por isso as línguas antigas eram mais complexas, tinham mais possibilidade de apresentar sentidos com mais precisão e que, portanto, era decadência. No final do século XIX, um linguista começou a dizer, não, na verdade, a evolução linguística é progresso, porque houve uma simplificação das formas, o que exige menos memória, exige... E qual era para ele o exemplo prototípico de uma língua simples? O inglês, porque o inglês tem uma morfologia muito simples, dado que, por exemplo, para nós, um verbo tem cerca de 130 formas diferentes no português. Sim. Pensando no todas as pessoas, os tempos, os modos, etc. Enquanto em inglês tem 1, 2, 3, 4, 5, no máximo, formas diferentes. De 130 para 5. Então ele dizia, isso é um progresso. E ele escreveu uma grande gramática do inglês em 9 volumes. Mais tarde, o século... Porque o inglês tem uma morfologia muito simples, mas tem uma sintaxe muito complicada. O lugar das palavras da frase é muito... Por exemplo, o adjetivo sempre precede o substantivo, enquanto em português eu posso jogar com isso, tal. Bom, e mais tarde se criou uma ideia muito interessante. Diz, a evolução não é nem progresso, nem decadência.
A evolução é mudança. As línguas mudam, pura e simplesmente, não progridem nem decaem. Mudam. Bom, então, o que eu estava dizendo era que a linguística estuda essas relações e, portanto, a linguística vai estudar a linguagem humana, mas dentro de determinados princípios. Agora, uma coisa importante. A linguística não é uma gramática normativa. Um linguista estuda todas as formas existentes. Aí a pessoa vai dizer, os linguistas querem destruir a língua porque estudam formas erradas. Bom, um botânico não vai dizer que uma planta é errada ou certa. Ele estuda todas as plantas que existem. Ora, assim também o linguista estuda as formas que existem. Hoje eu li um artigo no Jornal da USP interessante que um professor que escreve um texto sobre língua ouviu numa padaria um pernambucano dizer que a pessoa desmentiu o pé. Desmentiu o pé significa teve uma luxação no pé. E aí ele vai explicar por que desmentiu era uma forma antiga do português e que se conserva ainda em lugares mais afastados do cenário de evolução mais forte da língua. E ele vai explicar de forma interessante como é que desmentiu, adquiriu o valor de luxação, mas isso é uma metáfora. A gente é um outro assunto, né? Uma coisa que me ocorreu agora, a evolução depende da localização, das influências, dos fluxos, etc. Por que os imigrantes, digamos os alemães que vieram para o Brasil, falam um alemão antigo? Por que acontece isso? Por que não tem essa refrigeração, essa mudança linguística? É medo? É não querer fugir da tradição? Olha, existe um linguista italiano que levantou uma hipótese interessante que os centros de difusão linguística evoluem mais rapidamente que os lugares mais afastados. Isso explica por que o português do Brasil conserva estruturas sintáticas que não são mais usadas em Portugal. Por exemplo, nós dizemos estamos fazendo. Nós usamos o verbo estar com o gerúndio, estou fazendo. Os portugueses dizem estou a fazer. Isso é uma evolução, porque a forma estou fazendo é mais antiga. Ora, os imigrantes que vieram para o Brasil não tinham mais contato com a evolução da língua. Eles ficaram presos em formas fixadas e etc. Ora, essa ideia desse linguista italiano não foi aceita, mas parece ser verdade que nos lugares mais afastados, portanto, a língua em Portugal, que era o centro de difusão linguística, evoluiu muito mais rapidamente e a língua do Brasil ficou mais presa a certas formas de dizer mais antigas. Uma coisa interessante é o seguinte, nós pronunciamos todas as vogais das palavras e os portugueses não pronunciam todas as vogais. Por exemplo, um dia eu estava ouvindo uma palestra e a professora falava de uma portuguesa, né, de uma professora portuguesa, e ela falava de um sermão do Padre Vieira, que é um autor de que eu gosto muito, chamado por Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa, e eu não consegui entender de que sermão se tratava. E aí fui perguntar para ela, era o sermão do Espírito Santo. Mas, na boca dela, espírito
tinha virado um monossílabo, de esprit. 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 E aí, bom, e é curioso, porque era a forma como os portugueses pronunciavam o português no período das navegações. Porque se você lê uma estrofe dos Lusíadas, as armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, a métrica dá certinha com a pronúncia brasileira e não dá com a pronúncia portuguesa. O verso fica de pé quebrado. Um verso tem tantas sílabas, outro não tem, porque você marca as sílabas do verso pela fala. Olha que coisa interessante. E uma mulher culta, não era um... Essa pessoa, é o modo de falar. O modo de falar. Agora, bom, é uma coisa, é um assunto tão fascinante que a gente pode ficar... Eu expliquei bem o que é linguística. Sim, eu acho que sim. E a semiótica? É um pedaço da linguística? Aí vamos pensar o seguinte. Saussure, quando estabeleceu a linguística da língua, dizia que a linguística seria parte de uma ciência mais geral, a qual ele denominou semiologia. Bom, e ele dizia a semiologia é o estudo de todos os signos, quaisquer que eles sejam, não só os da linguagem verbal. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá é o da linguagem das bandeiras de um navio para o outro. Então, ele dizia, quando eu estudar a linguagem das bandeiras, eu vou estudar com os mesmos princípios da linguística. A linguística só é a parte mais desenvolvida dessa semiologia. Bom, e aí, mais tarde, se cria a semiótica como a ciência da significação, independentemente da maneira como essa significação é manifestada. Então, a semiótica estuda os discursos realizados que se manifestam por textos. O que são discursos? O discurso é um produto social. Então, quando eu estudo o discurso dos ecologistas, que se manifesta em textos, que se apresentam em linguagem verbal, eu estou fazendo semiótica. Portanto, a semiótica é mais, digamos, do exercício da linguagem que da própria língua. Qualquer linguagem. Hein? Qualquer linguagem. Qualquer linguagem. Então, a semiótica estuda pintura, cinema, escultura, fotografia, grafite, linguagem verbal. E a semiótica estabeleceu critérios assim muito precisos para o estudo dos textos nessas linguagens. Eu tenho linguagens simples, por exemplo, a pintura, a linguagem verbal, etc., e linguagens que são feitas de várias linguagens diferentes. O cinema, por exemplo, que une música, visual, verbal, porque eu tenho a fala no cinema, e essas coisas todas têm que estar perfeitamente integradas, e isso é chamado em semiótica de linguagens sincréticas. As linguagens sincréticas são aquelas que misturam, ou, como é chamado atualmente, multimodais. Então, são linguagens multimodais. E a semiótica, então, eu considero a semiótica uma parte da linguística, mas, na verdade, a semiótica deveria ser
uma ciência mais geral, da qual a linguística seria uma parte. Puxa vida. Então, a semiótica, agora, o que é interessante na semiótica é o seguinte, é que a semiótica estuda também situações do mundo que eu percebo como linguagem, que tem sentido. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa batendo em outra pessoa na rua, por exemplo, isso tem um sentido, e isso pode ser visto como se fosse um texto. Então, a semiótica estuda toda a linguagem realizada e a sua evolução também ao longo da história. Porque, veja, por exemplo, vamos pegar o espaço brasileiro. Uhum. O espaço brasileiro, desde a Carta de Caminha, a Carta do Achamento do Brasil, ela sempre foi visto como um lugar aprazível. Uhum. Isso é chamado, em teoria literária, com o nome latino, locus amoenos. Uhum. O Brasil sempre foi visto como um lugar aprazível, onde a primavera era eterna, havia flores, rios, nada de violências da natureza, etc. E os viajantes também sempre manifestaram isso. Existe um poema do Olavo Bilac, que era um poema para criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasces, criança não verás nenhum país como esse, olha que céu, e assim por diante, até chegar à eterna primavera, dizendo que o Brasil é a eterna primavera. Quando chega no século XVIII, XIX, em contraposição a esse discurso, aparece o lugar do inferno. O Brasil, os trópicos eram o inferno, um lugar quente, um lugar onde não podia nascer nada científico, que as pessoas eram amolecidas pelo calor, etc. Você pega um livro como O Cortiço, de Luiz Azevedo, deixa isso. Bom, veja, você tem um discurso que se constitui em oposição a outro discurso, e assim, isso dá uma historicidade a esse produto social que é o discurso. O discurso é a significação que se manifesta por um texto. Um texto, seja ele verbal, seja ele pictórico, seja ele escultórico, etc. E assim por Mas a ação também pode ser analisada pela semiótica. A ação de uma pessoa bater na outra. Pode, mas isso é visto como um texto. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se você ia me perguntar depois, mas qual é a grande função da linguagem humana? É perceber e interpretar o mundo. Sim. Existe um texto no Alice no País das Maravilhas, em que, diga-se de passagem, que Alice no País das Maravilhas é um livro de linguística. Uhum. As grandes questões linguísticas se apresentam no Alice no País das Maravilhas. Que o Lewis Carroll era matemático. Era matemático. Mas a matemática é uma linguagem. Isso que eu queria perguntar. A matemática que tem uma semiótica própria. Tem uma semiótica própria. Tem regras de constituição, Sim. porque isso, como a linguística estuda as relações, a semiótica também vai estudar relações. Quer dizer, por que eu, por exemplo, oponho no discurso ecologista a civilização à natureza? A natureza é visto como o lugar paradisíaco e que permite a vida, etc. Tal, e a civilização é a ameaça, é a destruição. Essas relações que criam os sentidos que eu vou estudar. Mas, quando eu digo que a grande função da linguagem é perceber e interpretar o mundo, nesse texto do Alice no País das Maravilhas, Alice entra
no bosque onde as coisas não têm nome. Sim. E ela põe a mão no tronco de uma árvore e diz: como chama isso aqui? Eu não sei o que é. Acho que não tem nome, não deve ter nome mesmo. E aí ela começa a não perceber, ela vê quando eu digo que a linguagem é uma forma de perceber e interpretar o mundo, eu não estou dizendo que a realidade não existe. Sim. O que eu estou dizendo é que nós só nos damos conta da realidade pela, pela linguagem. Então, num determinado ponto ali. Mas e os sentidos? Ela toca na árvore, mas o não ter nome Não tem sentido. interprete. E aí ela não sabe o que é aquilo. Ela tem o contato com a realidade, mas ela não sabe o que é aquilo. A nossa percepção da realidade, a nossa relação com a realidade é sempre mediada pela linguagem. Por palavras, em última análise. Isso, por palavras. E aí é uma coisa interessante porque a minha percepção do mundo é muito interessante e eu percebo o mundo da maneira como minha língua me obriga a perceber o mundo. Sim. Roland Barthes dizia que a linguagem é fascista, mas ele tinha um uso muito particular da palavra fascista. Ele dizia a língua nos obriga a dizer. Nos obriga a dizer. Então, por exemplo, hoje se fala de uma linguagem neutra. Uma linguagem neutra é extremamente difícil de fazer em português e muito fácil de fazer em inglês. Curioso. Porque em inglês você não tem marcação do feminino, a não ser na terceira pessoa do singular, do pronome pessoal e possessivo. O possessivo não deixa de ser pessoal. He, she, it, his, her, it. Bom, é a única marcação de gênero que você tem. Você não tem flexão de gênero como nós temos, menino, menina. Você não tem todos os pronomes que substituem as palavras. Eu tenho todos, todas, eu tenho algum, alguma, eu tenho seu, sua, meu, minha, este, esta, enfim. Eu tenho um monte de substituições para marcar o feminino, e, além disso, eu tenho a concordância de gênero, o que não existe em inglês. Eu tenho, então, menina bonita, e eu tenho que fazer a concordância de gênero. Bom, daí que em inglês é simples, você substitui os pronomes de terceira pessoa pelos de terceira pessoa do plural, aí a pessoa diz, mas como substituir? Mas em inglês isso é normal, porque you, por exemplo, é singular e é plural, então não tem problema nenhum. O senhor acha que essa ideia de se usar o neutro, essa moda brasileira, vem do inglês? Vem do inglês. Vem do inglês. No inglês se criou isso e era muito mais simples. Agora, não é só brasileira, ela está em todas as línguas, no momento em que o que se chama neutro em gênero passou a ter um papel importante na sociedade. A língua deriva, a mudança linguística deriva de experiências sociais. Exato. E, portanto, pode ser que um dia a gente consiga estabelecer o gênero neutro em português, mas vai ser muito difícil, enquanto é muito simples fazer em português. Então, o que eu estava dizendo é que eu percebo o mundo a partir dos elementos da minha língua. Por exemplo, para mim, o porco e o alimento feito com porco, a carne de porco, são a mesma coisa. Eu digo, você pode me passar o porco
pensando num prato feito com porco, ou o porco está no chiqueiro. Em inglês, não. Em inglês, você tem pig e pork. Porque pig é o bicho e pork é o alimento, e você não pode misturar essas duas coisas. Então, porque em inglês se veem essas duas coisas como coisas diferentes. E para nós, essas coisas não são diferentes. Mas, por outro lado, há diferenças. Por exemplo, eu visto uma roupa, mas eu calço um sapato. Eu calço luvas. Em inglês é sempre wear. Sempre. Não importa. É a mesma coisa. Eu visto sapato, eu visto luva, eu visto. Então, as línguas são formas de perceber a realidade. E é gozado, porque nessas formas de perceber a realidade, eu tenho tomate. Tomate é fruto ou é legume? Evidentemente que para um botânico é fruta, e não tem dúvida nenhuma. Mas para quem vai à feira, tomate não é fruta, é legume. Está na banca de legumes. Está na banca do legume. Então, eu tenho que perceber, eu percebo o mundo de maneira diferente. Uma coisa interessante é pôr do sol e nascer do sol. Não existe pôr do sol e nascer do sol, dado que o sol não se põe nem nasce, uma vez que é a Terra que gira. Mas, portanto, nós nos encantamos com o pôr do sol e o nascer do sol, com a aurora, com o dilúculo. A gente se encanta com isso, e nós percebemos o pôr do sol e o nascer do sol, mesmo que eu seja um cientista, eu percebo o nascer e o pôr do sol e digo nascer e o pôr do sol. Né? Curioso. Eu preparei uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O papel das metáforas. As metáforas que fazem parte da língua. Na divulgação científica, como, por exemplo, código genético, buraco negro, como é que isso deve ser tratado? Que tipo de benefício ou riscos semióticos essas, vamos dizer assim, aquisições, talvez um pouco simplórias, tenham no nosso entendimento? É gozado que, ao me fazer essa pergunta, eu me lembrei de um cientista de cujo nome não me lembro, não sei quem é, mas me lembro que ele disse que toda a ciência começa com a metáfora e termina com a álgebra. Interessante. Acho que é isso, se eu não estou traindo, que às vezes a memória trai a gente. Eu diria o seguinte: quando nós temos uma nova realidade, nós precisamos denominar essa nova realidade. Por exemplo, no momento em que apareceram os computadores, nós estabelecemos que escrever no computador era diferente de escrever na máquina de escrever. Portanto, eu tenho um nome para escrever na máquina de escrever, se é que ainda alguém escreve na máquina de escrever, que era datilografar. Certo. E no computador é digitar. E é curioso, porque essas duas palavras, datilografar vem do grego. Dáctilos, em grego, é dedo. E grafém é escrever. Então, é escrever com os dedos. E digitar, do digitus, do latim, que é dedo. Também é dedo. Então, é escrever com o dedo. Mas nós percebemos essas duas coisas como coisas diferentes. E eu tenho que dar nomes, etc. Tal. E muitas vezes os nomes de coisas que hoje nós nem sabemos mais que são metáforas, eram metáforas no início. Por exemplo, eu tenho esotérico, do esoterismo. Bom, quando eu fui à Grécia,
desço no aeroporto de Atenas e eu não me lembro mais como diz voo em grego, mas era exoterikos, esoterikos, voo para dentro e para fora. Veja, na verdade, o esotérico para nós, hoje, era uma metáfora. Então, a metáfora é uma forma de denominação de coisas que vão sendo criadas, é, e que nós vamos denominando metaforicamente. Incorpora-se a língua e se dá um significado, a metáforas iniciais. Sim, eu tomo. O que é a metáfora? A metáfora é um termo que são dois significados do mesmo termo relacionados por uma relação de similaridade. E a metonímia por uma relação de contiguidade. Então, por exemplo, quando eu digo uma metáfora banal, a Amazônia é o pulmão do mundo é uma metáfora porque entre o significado de floresta e o significado do órgão do corpo humano existe uma relação de similaridade. Os dois se destinam a produzir oxigênio, eliminar o gás carbônico, enfim, todo o problema é relacionado à floresta e ao pulmão. Isso cria uma metáfora. Uma metonímia já é uma relação de contiguidade. Por exemplo, eu digo assim, havia poucas cabeças naquele encontro. Poucas cabeças é poucas pessoas. Por que eu pego a parte? É relacionada com o todo. Então, eu pego a parte pelo todo, isso é uma metonímia. Ora, quando eu crio uma metáfora como um buraco negro, isso é uma coisa notável, porque eu pego a ideia a ideia do buraco, quer dizer, um lugar onde se caem coisas, etc. Tal, se perdem coisas. Hein? Se perdem as coisas. Se perdem as coisas, etc. E crio uma metáfora. A metáfora em nada atrapalha a ciência. A metáfora, desde que ela seja definida com precisão na ciência, porque, veja, há uma diferença muito grande entre a linguagem da ciência e a linguagem do dia a dia. A linguagem do dia a dia é polissêmica por natureza. Polissêmica significa cada palavra tem múltiplos sentidos e o contexto vai determinar qual é o sentido que eu devo dar àquela palavra. Então, por exemplo, eu digo assim, chuva. Eu posso ter chuva de rosas, eu posso ter chuva de verdade, eu posso ter chuva no sentido de qualquer coisa abundante que cai. Chuva de pedra. Chuva não deixa de ser metáfora. Sim. Mas as palavras são polissêmicas. Ora, na linguagem científica, eu preciso, dentro de uma dada teoria, definir com precisão o termo, para que esse termo não seja polissêmico e não conduza a más interpretações das coisas que são apresentadas cientificamente. É evidente que, muitas vezes, se usa imprecisamente a linguagem científica. Por exemplo, quântica. Agora é usado para N coisas, né? Então, eu tenho psicologia quântica, não sei como você pode ter psicologia quântica, mas, em todo caso, vá lá. A metáfora em nada atrapalha, porque você definiu buraco negro, ou definiu inteligência artificial, ou definiu... E, portanto, não se criam problemas
com o uso de metáforas. E é interessante porque certas metáforas, chega um determinado tempo, a gente esquece o valor metafórico delas e elas passam a ter um valor que para nós não é metafórico, né? Real, real. Passa a ter significado real. Eu estava me lembrando de uma coisa e me deu um exemplo que vinha do grego e que a gente esqueceu a metáfora e agora mais me fugiu, me esqueci. Professor, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Nesse mundo onde a inteligência artificial, provavelmente uma metáfora poderosa, assume cada vez mais poder, trabalho, produção de textos e conteúdos, é possível, usando a semiótica e a linguística, separar um texto gerado por um humano culto de um texto gerado pela inteligência artificial? Ainda não, mas vai ser possível. Estão sendo feitos trabalhos para detectar marcas linguísticas que indicam que o texto seja feito por inteligência artificial, mas, por enquanto, ainda não é possível. A não ser quando há erros clamorosos, porque dizem que a inteligência artificial alucina, o ChatGPT alucina, né? E, de fato, alucinar é uma metáfora interessante. É verdade. Ele alucina mesmo. E aí, é claro que, por exemplo, um dia eu estava lendo um texto de um aluno, um texto de linguística, recentemente foi um professor da USP que me mostrou, e ele dizia coisas que Saussure nunca disse, analisando a obra de Saussure. Então, evidentemente, isso tinha sido feito pelo ChatGPT. Mas, por enquanto, não é possível. Eu penso que a inteligência artificial generativa ela pode ser um auxiliar muito grande para apressar trabalhos que a gente deveria fazer. Mas, para isso, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E se eu pedir para escrever em inglês, eu preciso saber inglês, porque a tradução nem sempre é boa. Então, agora, ele vai aprendendo cada vez mais, né? Por exemplo, esses sites de tradução ainda não fazem traduções perfeitas, mas vão aprendendo, já fazem certas traduções muito aceitáveis, tudo, né? Quem é que seria o detetive? Qual deveriam ser os instrumentos que um detetive teria para falar isso aqui é de origem humana, isso aqui é de inteligência artificial? Será possível ou em alguns anos nós vamos perder essa capacidade de diferenciar? Olha, eu não sei se nós vamos perder a capacidade de diferenciar, porque eu, por exemplo, durante anos afirmei aos meus estudantes que, pelo fato de que cada língua vê o mundo de uma forma diferente, a tradução automática seria impossível, porque não haveria como explicitar essas regras que os humanos conhecem intuitivamente, não haveria como explicitar essas regras para um programa de computador. Mas eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Grandes bancos de dados com os quais eu tenho estruturas repetidas, e a tradução busca as estruturas repetidas. E, agora, como a capacidade humana de criar frases é praticamente infinita,
você não tem tudo, ele está aprendendo, tal, mas não tem tudo, né? Nós também não temos tudo. Não, nós não temos tudo. A nossa capacidade de linguagem é interessante, porque as regras fundamentais que orientam a estruturação de uma língua, todos nós aprendemos em criança e todos nós as temos, independentemente da escolaridade, etc. Tal. Por exemplo, que um artigo precede o substantivo, isso nenhum falante do português erra. E você vai dizer, mas é claro que tem que preceder. Não, em romeno, por exemplo, o artigo coloca depois do substantivo. Então, por exemplo, eu digo baiat, menino. Baiatul, o menino. Esse ul é o artigo. Quando estudei na Romênia e também dei aula de português lá, eu sempre sentia que faltava alguma coisa quando eu falava romeno, que era o lugar do artigo. A gente demora um pouco para aprender essas coisas. Outra coisa, a marcação do plural sempre é o último elemento do substantivo. Ninguém fala menin so. Põe o S antes do O. O menin sa, menina. Não. E essas regras todas, todo mundo conhece, e as regras de pronúncia, por exemplo, em português, eu só posso terminar palavras com I e U. Então, eu digo dente. Dente é a forma como nós dizemos. Ninguém diz dente. Sim. E todo mundo sabe isso, etc. E vai, né? Agora, quais são as marcas que nós vamos ter que achar? Bom, há um conceito interessante que é o conceito de estilo. Estilos são recorrências, tanto da expressão quanto do conteúdo, que criam uma identidade para o texto. Então, por exemplo, se eu leio um texto que fala da fugacidade da vida, da inexorabilidade da morte, etc., eu vou dizer, esse texto certamente é barroco. Cria uma identidade para o texto. Bom, e aí vai as repetições, aliterações, por exemplo, repetição do mesmo som que cria um sentido. Por exemplo, o Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. Você tem quase que essas nasais aí estão indicando o bater do sino, o Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. E as vogais fechadas, etc. Isso é o primeiro verso do soneto Vila Rica, do Olavo Bilac. Bom, aí você tem essas regras, todo mundo sabe. Então, talvez procurar certas recorrências que nós ainda não percebemos que o ChatGPT faça, que nos permita marcar como se for um texto do ChatGPT ou não. Agora, eu não sei se durante muito tempo nós vamos conseguir perceber isso ou não. É possível que não. É possível que não. E uma última pergunta, professor, me ocorreu agora. Quando uma criança, falante, 4, 5 anos, inventa umas palavras, por aproximação, agora não me ocorre nenhuma, mas eu vejo meus sobrinhos, netos, falando umas coisinhas. O que é esse mecanismo? Veja, não são só crianças. Esses dias eu vi um presidente de banco dizendo que alguém interviu no mercado financeiro. E aí é gozado, porque isso se chama analogia. Analogia é um mecanismo linguístico em que eu
regularizo formas irregulares. Então, por exemplo, todos os verbos em ir têm o pretérito perfeito, terceira pessoa do singular, em il. Partir, parti, partiu. E aí a pessoa diz ver, vi, viu, etc. Bom, e aí intervir é composto de vir. E o verbo vir não faz assim, faz veio, vieste, veio. Bom, e o que significa que o verbo intervir é interveio no mercado. Claro. Mas, se os verbos em ir são em il, a pessoa diz intervir, interviu. E é gozado porque jornalistas, às vezes, escrevem isso. E é interessante porque a gente não devia... a gente devia perceber esse erro, entre aspas, como um meio de regularizar as irregularidades da língua. A analogia foi estudada por Saussure muito, porque é a forma, por exemplo, as crianças dizem fazeu. Não fiz. Mas por quê? Fazer, os verbos vendeu, vender, vendeu, fazer, fazeu. E assim por diante. É uma forma de ir regularizando a língua. Agora, a nossa pressão social impõe que a gente aprenda as formas corretas e a gente vai corrigindo as crianças, etc. Então, veja, essa questão da norma é um fato interessante. Veja, a norma é uma forma de dizer segundo determinadas regras. Então, por exemplo, eu não posso escrever um texto acadêmico dizendo nós foi. Embora nós foi seja uma forma usual na linguagem popular, um texto acadêmico não admite isso. Então, a norma culta que preside a preparação do texto acadêmico nos impede isso. Da mesma forma, deveria impedir um gerente de banco de falar interview. Ele deveria falar, um gerente não, um diretor, ou de banco, o dono. Dizer interveio e não interviu. Né? Professor. Bom, essa conversa deveria durar 5 horas. Eu agradeço muito, muito mesmo, essa oportunidade que nós tivemos de conversar com o professor José Luiz Fiorin. Fiorin, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia de conversa, aprendi muita coisa. Última pergunta. Um livro para os nossos ouvintes, um bom livro, um livro que você goste, que você queira sugerir. Um livro de literatura? Literatura. Sabe, eu sou fã dos autores do século XIX para trás, mas não vou indicar um autor do século XIX para trás. Mas eu acho que a literatura brasileira anda um pouco anêmica. Eu estou lendo agora e gostando do livro que se chama O Defeito da Cor, da Ana Maria Gonçalves, que foi eleita agora para a Academia Brasileira de Letras. Agora, esse livro precisa ter coragem, porque está em 947 páginas. Tem que ter coragem. Então, mas é um livro. Mas eu indicaria um outro livro, que é um livro de linguística, que é sobre a evolução do português e que qualquer leigo pode ler, que se chama Latim em Pó, de Caetano Galindo, que foi meu orientando de doutorado e que foi publicado pela Companhia das Letras. Latim em Pó. Tá certo? Professor, muitíssimo obrigado.
Realmente foi um prazer.